Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa comunidade. E essa aula, na verdade, nós vamos começar uma jornada de aulas, algumas aulas falando sobre um assunto muito importante, muito interessante, muito transformador, que é o storytelling. Então nós vamos aprender a contar histórias, aprender a criar conteúdos de forma mais estratégica, mas usando o storytelling como a nossa ferramenta principal. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é storytelling, para que serve o storytelling, como que você pode utilizar o storytelling na sua criação de conteúdo para transformar o seu conteúdo em histórias emocionantes, cativantes e que realmente levem transformação para a vida das pessoas, como você pode transformar as suas histórias e as histórias dos seus clientes também utilizando o storytelling. E vocês vão descobrir uma ferramenta extremamente poderosa e importante que vai realmente virar ali o jogo da sua produção de conteúdos de uma forma definitiva. Então, vão ser algumas aulas e eu espero que vocês fiquem comigo, assistam essas aulas e pratiquem, coloquem em prática no seu dia a dia para que vocês realmente consigam entender o poder do storytelling. Então, como que nós vamos dividir essas aulas, né? A primeira aula, que é hoje, nós vamos falar sobre o poder das histórias e o que é uma história e que é muito além, vai muito além de contar uma história simplesmente, aleatoriamente, mas que a base disso tudo já está dentro de nós, todos nós temos esse dom de contar histórias e nós podemos utilizar esse dom que está dentro de nós para aplicar na nossa criação de conteúdo e transformar isso em algo muito poderoso. O objetivo dessa aula é criar consciência, em vocês sobre o papel do storytelling na comunicação humana e principalmente na comunicação digital, que é onde nós estamos inseridos, e como que você pode utilizar isso. Então essa aula vai ser dividida em alguns tópicos que eu vou falar para vocês agora. Eu quero que essa aula seja dinâmica, leve, para que vocês entendam e se envolvam nessa aula de uma forma mais suave, entendendo justamente a aplicação do storytelling. Nós vamos trazer algumas histórias, nós vamos trazer alguns movimentos. Então, peguem papel e caneta, anotem o que vocês tiverem de pontos ali. Depois eu vou passar o material para vocês pesquisarem e estudarem sobre esta aula. Esse material é um material um pouco mais denso, então a gente vai ter um material mais completinho, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o que é o storytelling e o que não é o storytelling, né? Nessas sequências de aula nós vamos falar sobre isso. O que não é, qual que é a origem do storytelling, por que o nosso cérebro, ele ama ouvir histórias, né? O que tem a ver, né? Como a neurociência explica isso e qual é a conexão emocional que a história gera dentro de nós. A diferença entre uma informação e uma narrativa e o porquê que o storytelling funciona bem melhor do que argumentos. E isso a gente vai aprender de forma prática, vendo na prática a aplicação do storytelling em nossas vidas. O poder das histórias. Contar uma história não é só criar um conteúdo. É provocar sentimentos, é mudar as percepções, é sobre ser lembrado. Então, quando você conta uma história, você já não cria somente uma dica, você só não dá ali só uma informação pronta. Você faz com que aquela pessoa sinta algo quando ela começa a te ouvir. Você acredita que uma história pode aumentar o valor percebido de um objeto em mais de 6.000%? Eu vou contar uma história para vocês hoje e vocês vão ver que isso realmente pode acontecer. Em 2009, um jornalista chamado Rob Walker teve uma ideia. Ele comprou vários objetos em sites de quinquilharias mesmo, como o eBay, Shopee, esses que nós temos hoje, mas na época era mais o eBay. E aí ele comprou lá vários objetos, 200 objetos sem valor nenhum. São moedas antigas, um cavalo de porcelana, né? Um cavalinho de porcelana, um busto de um cavalo de porcelana, várias coisinhas que não tinham valor, que custaram literalmente centavos. Dentre eles estava essa cabeça de cavalo, né? Que é uma porcelana que custou 99 centavos. E esse foi o exemplo mais marcante dessa experiência. E qual que era o objetivo desse experimento? Era justamente provar que uma narrativa poderia mudar o valor percebido de um objeto. Então ele comprou 200 objetos sem valor, chamou 200 autores e pediu que cada um daqueles autores escrevesse uma história interessante sobre aqueles objetos. Inventassem mesmo uma história. Então, inventasse um passado, inventasse uma história de família, inventasse um romance, uma história que comovesse a audiência. E uma das histórias foi inventada sobre esse cavalo, esse busto de cavalo, né? Era um cavalinho de... Vou até colocar a imagem aqui para vocês.
esse bustinho de cavalo aqui, que custou 99 centavos, então eles colocaram ali por trás uma história, que era uma herança de família, uma história bem bonita por trás desse objeto de porcelana. E aí, o que ele fez? O que o Rob fez? Pegou todos esses objetos e com as histórias criadas por esses autores e colocou à venda no mesmo site ali por um valor muito mais alto. Por quê? Ele queria provar que o valor percebido do objeto estava relacionado diretamente à história que existia por trás daquele objeto e como essa história era contada. O que aconteceu com esse cavalinho que foi criado uma história para esse objeto, uma história inventada que não existiu de verdade? Ele conseguiu vender a cabeça do cavalo por $62,95, ou seja, 6.395% de lucro em cima daquele produto. E aí, imagina só, isso é surreal. É um valor muito mais alto. O que mudou? Nada. Era o mesmo objeto de 99 centavos. Porém, como ele contou uma história que gerou uma emoção na audiência que leu aquela história, esse valor percebido aumentou muito. Isso gerou um impacto em quem leu e as pessoas desejaram ter aquele objeto. No final das contas, com os 200 objetos que ele comprou, que ele gastou em média $129, ele faturou, mais de $8.000 com esses 200 objetos. Vocês têm noção do valor percebido? Agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Há um tempo atrás eu tava com um carro, um Honda Civic, e era um carro que a gente tinha muito carinho por ele, mas a gente precisou trocar de carro por um carro maior para o trabalho do meu esposo, e a gente estava tentando vender o Honda Civic. Nós fizemos vários anúncios, e esses anúncios não estavam dando retorno, então a gente não estava conseguindo vender. Então eu contei uma história, e depois eu vou mandar para vocês essa história, eu encontro ela aqui ainda. Eu criei um anúncio contando a história de todas as aventuras e de quanto nós tínhamos sido felizes naquele Honda Civic. E como ele era importante para nós e o privilégio que a próxima família que comprasse aquele carro teria em fazer parte de um sonho, em dar continuidade a um sonho. E ali eu desejei que aquela pessoa que tivesse interesse em comprar aquele carro também vivesse experiências marcantes. E eu coloquei nas fotos de anúncio fotos das nossas viagens que nós fizemos com ele, fotos de momentos que nós estávamos juntos, do meu filho lavando o carro com meu esposo. E vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebi. Em poucos dias nós vendemos o carro por um valor muito mais alto do que a gente tinha comprado ele. Ganhando, imagina só, um carro você geralmente perde. Nós vendemos esse carro com um valor muito mais alto do que a gente tinha comprado na época. Isso tudo porque eu mudei a narrativa de compre um carro e eu contei a história por trás daquele carro. Isso é fato. Então, isso é storytelling. É criar uma narrativa sobre algo que vai transformar a percepção de valor, que vai mudar a percepção de valor de quem está assistindo você. Então, isso é contar história. Isso é contar a história. Isso é storytelling. É uma forma com que você conta a história, com que você cria uma narrativa que muda totalmente a percepção de valor de algo quando o leitor, a audiência, entra em contato com aquela história. Então, quando você começa a aprender a aplicar isso dentro do seu conteúdo, criando narrativas envolventes que geram conexão com a sua audiência, que geram conexão com as pessoas que estão ali buscando, que geram identificação, as pessoas se veem na sua história, sentem na pele aquilo que você está vivendo, ou se identificam, se sentem parte daquilo que você está falando. Isso é muito poderoso. Por que as histórias funcionam? Eu acabei de assistir o filme do Aquaman, e nós sabemos que é uma ficção, que não existe um homem-água, o Aquaman. É uma história criada, é uma narrativa criada, e eu não conheço, não tem lógica, nada que se baseie na realidade. Tudo aquilo ali foi inventado por uma mente criadora de conteúdo que criou uma história. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que aquilo não é verdade, mesmo sabendo que é só um ator, mesmo sabendo que tudo aquilo foi encenado dentro de um estúdio, tudo armado,
aquela história nos envolve, nos causa emoção, nos faz sentir pertencentes àquela história, nos faz querer ver o final, nos faz tomar partido de alguém que não existe. Nós nos sentimos emocionados com a história, felizes ou tristes quando algo acontece. Por que isso? Porque nós nos conectamos tanto com a narrativa que a gente acaba ficando desejando fazer parte daquela história. E é isso, as histórias elas criam desejo, pertencimento e identidade. Então, quando você olha ali o Aquaman, a Mera, né, nadando, você já fica imaginando, já pensou se eu tivesse o poder de entrar dentro da água e nadar daquela forma e respirar debaixo d'água? E assim outros filmes, né, por exemplo. E assim, isso gera uma sensação de desejo, de pertencimento. Mas trazendo para a realidade, quando você conta uma história de maneira envolvente, você também cria essa sensação de desejo, de pertencimento e de querer fazer parte, de identidade. Então, a partir do momento que você aprende a contar a história, as pessoas não vão comprar mais o objeto, elas vão comprar o sentimento que aquele objeto gera nas pessoas. Então, quando você aprende a usar essa técnica, o seu conteúdo deixa de ser um conteúdo educativo frio, passa a ser um conteúdo envolvente, com narrativa, que cria um desejo, que gera um desejo de pertencimento àquela marca que você representa, ou ao seu próprio produto, ou ao produto do seu cliente. O que é storytelling? Storytelling é a arte de contar histórias com intenção. É transformar uma mensagem em uma experiência emocional. É o caminho mais curto entre o conteúdo e a memória de alguém. Então, quando você conta uma história, a pessoa grava aquela história muito mais fácil do que você ensinar algo para ela de forma mais seca. Vocês já perceberam que muitas vezes, quando você está numa palestra, quando você está em um culto, numa igreja, ou uma palestra de coach, ou até mesmo um curso, né, presencial, ou mesmo online, muitas vezes esses palestrantes motivacionais, eles tendem a contar histórias para que você gere identificação, eles trazem a história da sua vida, eles contam uma história de alguém, eles contam uma história da Bíblia, lá os pregadores. Por quê? Porque quando você quer ensinar algo e você dá um exemplo, igual eu dei agora, da história do Aquaman e da história dos 200 objetos da internet, quando você lembra da história, você lembra do conteúdo de forma mais fácil. Se eu chego aqui secamente e começo a explicar teoricamente só, secamente, sem exemplificar com histórias, o que é storytelling, você pode até lembrar. Mas quando eu conto a história do Aquaman, como a gente se sente, como eu conto a história do meu carro que eu vendi, que eu criei uma narrativa, quando eu conto a história dos 200 objetos, você tende a gravar muito mais na sua memória essa informação. Então, o que não é o storytelling? Não é um post bonitinho ali, não é um desabafo desorganizado, não é uma sequência de fatos sem emoção. Todas as vezes que você for criar um storytelling, que você for criar um conteúdo utilizando o storytelling, você precisa criar uma sequência emocional que vai evoluindo na mente da sua audiência para que ela entenda o desenrolar da história. Então, quando a gente assiste uma novela, existe um começo, um vilão, um mocinho, um acontecimento, uma traição, algo acontece, um golpe baixo, uma jornada do herói. Isso é o desenrolar de uma história até chegar no final da história, no resultado que a gente espera que aquela história tenha. E muitas vezes, quando a história começa, nós já temos mais ou menos a noção do final. Algumas vezes não temos, mas a gente começa a criar um final na nossa cabeça que a gente desejaria que aquela história tivesse. Então não adianta você chegar aqui secamente, contar desorganizadamente uma história sem gerar uma expectativa na sua audiência dos próximos acontecimentos. Sempre que você for utilizar o storytelling, você desenhe o formato da sua história com começo, meio e fim, com personagens, não é personagens de verdade, porque eu falo o seguinte, se você vai contar uma história, vai criar um conteúdo em formato de storytelling, você precisa
gerar um envolvimento do assunto. E no decorrer das aulas, vocês vão aprender que não é somente um era uma vez, não é isso. Dá para você criar um conteúdo informativo, educativo, utilizando o storytelling de uma maneira mais formal, digamos assim, mas usar fatos e narrativas para chegar a um fim e para gerar um envolvimento na sua audiência, para que ela descubra no final qual é o sentido do seu conteúdo. E a gente vai aprender isso, tá? Qual que é a origem, né, do storytelling e a função, a parte mais teórica, como que surgiu? Desde sempre surgiram histórias. Então, lá nos tempos das cavernas, se vocês lembrarem, eram passadas nas paredes lá as histórias, os homens das cavernas desenhavam lá, né, na parede das cavernas, o que estava acontecendo, como que funcionava a história, o que eles faziam, eles mostravam qual era a língua, contavam as histórias deles, deixaram marcado nas pedras o que estavam fazendo naquela época. Então, o contar histórias sempre existiu. Muito antes de tudo, né? Sempre existiu. Nos primórdios existiam as histórias. A gente vê aí na Bíblia que Jesus sentava com as pessoas para contar histórias em forma de parábolas. E aí quem escreveu a Bíblia escreveu em forma de contação de histórias também. Então a escrita, antes mesmo da escrita, já existiam as pessoas que narravam histórias, que contavam histórias. Isso é algo que desenvolveu-se naturalmente, que existe dentro do ser humano naturalmente. Nós somos naturalmente criados para contar histórias. E por isso que esse é o formato de conteúdo mais fácil de ser utilizado, porque já está dentro de nós. Todo mundo gosta de uma boa fofoca, todo mundo gosta de um bom informação ali passado, contar de um para o outro. Por quê? Porque nós gostamos de contar histórias. E transformar isso em conteúdo é maravilhoso, é muito bom. Agora falando um pouquinho mais cientificamente, o que acontece no nosso cérebro quando nós ouvimos uma história? Quando nós ouvimos uma história, 3 hormônios são liberados no nosso cérebro que nos geram sensações específicas. O primeiro hormônio é a dopamina, que é responsável ali por gerar pelo suspense, foco, retenção. Então, quando você ouve uma história que gera alguma curiosidade, você vai liberar dopamina, nosso cérebro libera dopamina, que gera uma ansiedade em você, porque você fica curioso para saber a continuação dessa história. Depois você vai liberar a ocitocina, que ela vai ser o quê? Responsável pela empatia, pelo vínculo, pela confiança. Então, quando aquela história é uma história envolvente, que gere ali, tem algum acontecimento triste ou muito alegre, você acaba criando uma identificação. E a endorfina também. Quando é uma história divertida, leve, a endorfina é o responsável pelo humor, pela leveza, a descontração. Então, esses 3 hormônios são liberados dentro de nós quando nós começamos a ouvir uma história. E aí eu vou contar uma história para vocês entenderem isso na prática. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui fazer uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego havia uma exigência que era muito importante para a vaga. Eu precisaria saber criar planilhas no Excel com fórmulas e etc. E quando eu fui para a entrevista de emprego, eu fui e disse: eu vou falar que eu sei criar planilhas. E aí, eu vou aprendendo no caminho. Então, eu sempre fui isso, assim. Quem me indicou para essa vaga foi uma prima minha. Ela falou assim: fica tranquila, de vez em quando aparece uma planilha para você fazer, não é uma coisa que aparece todos os dias. Porém, quando aparecer, a gente te ajuda. Não se preocupa, você vai ter tempo para aprender. Ótimo, eu fui super tranquila para a entrevista de emprego. E aí, quando o meu ex-chefe me entrevistou, ele me perguntou várias coisas e tal. E ele falou assim: você já fez planilha no Excel? Você sabe trabalhar com Excel? E eu, confiante, disse: sim, eu sei trabalhar com Excel. E ele falou assim: você sabe criar planilhas, fórmulas? E eu, confiante, respondi: sim, eu sei criar planilha. Eu sei criar planilhas com fórmulas. Ele falou: olha, alguns dias, de vez em quando, nós precisamos criar algumas planilhas. E aí eu preciso de alguém que realmente saiba criar essas planilhas, porque é algo muito importante pra gente. Então, a vaga é uma exigência clara dessa vaga. Eu sei criar planilhas, eu tenho confiança, eu sei criar planilhas. Aí ele falou: que bom! Porque acabou de aparecer aqui pra mim
uma planilha que eu preciso entregar até a tarde. Já que você tá aqui, a gente já pode aproveitar esse teste e você já cria essa planilha para mim. Que aí já fica tudo certo, eu já vou ver sua experiência e se der tudo certo, você já tá contratada. Eu parei e não passava uma agulha mais em lugar nenhum, se é que vocês me entendem. Por quê? Eu sabia, na teoria, criar planilhas, né? Eu criei esse contexto para ganhar a vaga, mas nunca imaginei que eu teria que fazer realmente uma planilha logo de cara. Naquela hora, eu não tinha mais respiração, eu fiquei amarela, minha mão começou a suar, eu fiquei nervosa, eu falei, e agora? O que eu faço da minha vida? Respirei fundo e falei, ok, eu não voltei atrás, eu continuei firme na minha posição e disse, tudo bem, eu crio a planilha. Por sorte, ele falou, eu vou precisar sair agora para resolver umas coisas na rua, você pode utilizar o meu computador, quando eu voltar, você me entrega a planilha. Essa foi a minha sorte, a minha deixa. Porque eu falei, eu vou precisar aprender a criar essa planilha. E eu tenho o Google. E o que eu vou fazer? Eu vou pro Google e eu vou fazer essa planilha. Custe o que custar. Eu tinha mais ou menos 1h30 ali para criar uma planilha com fórmula e tal. Gente, quando ele saiu da sala, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei olhando pro computador e falei, gente, eu olhava pro Excel e eu não sabia nem por onde começar. Eu fiquei desesperada. Desesperada. O meu coração faltou sair pela boca. Porém, eu sentei, respirei fundo, juntei toda a minha energia, a minha concentração que restou. Liguei pra minha prima e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, ferrou. Ele quer uma planilha agora, eu não faço ideia de pra onde começar. Você pode vir me ajudar? Ela falou, eu não posso. Eu tô fechando folha, não tem como eu sair, meu chefe tá aqui. Infelizmente, eu não vou poder te ajudar hoje. Ferrou de novo. Aí eu falei, o quê? Se vira, garota, você vai precisar dar um jeito nisso. Sentei na frente do computador, fui pro Google, comecei a pesquisar como criar planilhas, e aí tudo que eu pegava ali, eu ia aplicando, pegando e aplicando, fui criando parte a parte, e eu consegui criar a minha primeira planilha da vida na entrevista de emprego. E aí, eu fui contratada e trabalhei nessa empresa por 2 anos. E saí de lá porque eu fui para uma empresa melhor, para um emprego melhor. Ou seja, é assim que você cria uma história. Quando vocês perceberam que eu criei todo um enredo, um drama, um envolvimento, eu gerei uma conexão e vocês sentiram a emoção de imaginar o que acontecia depois? Isso é storytelling. Isso é contar uma história com emoção. E aqui a gente liberou 3 hormônios importantes: dopamina, ocitocina e endorfina, né? A gente pega o humor, pega a emoção, a empatia, e tudo isso vira um bolo ali de emoções, de sensações na audiência, e ela quer participar até o final daquela história. E é assim que você transforma um conteúdo em algo realmente transformador. Mas existe também a forma errada de contar uma história. E se você, ao invés de gerar um engajamento, você gerar repulsa na sua audiência? A história, ao invés de aproximar, ela também pode afastar as pessoas. Então, por exemplo, quando você cria conteúdos que vão culpar muitas pessoas, pressionar, soar sempre como bronca, né, que ativam, ao invés de ativar a conexão, ativam a defesa, isso pode ser um pouco prejudicial. Dá para utilizar esse tipo de storytelling? Dá, e nós temos vários criadores de conteúdo que utilizam este formato de storytelling, aquele formato de storytelling mais agressivo, que gera mais culpa, que tipo, um tapa na cara, uma esfregada na cara. Agora você precisa também ponderar até que ponto esse tipo de história vai ser válido para sua audiência. É um formato também que gera realmente identificação, mas não pelo sentimento de fazer parte, mas pelo sentimento de se sentir culpado por estar fazendo algo de errado. Dá para ser utilizado, mas pode também ser um pouco prejudicial se a sua audiência não estiver acostumada com esse tipo de história. Então, para você criar esse tipo de storytelling, você tem que treinar a sua audiência desde o começo com o seu posicionamento e com o seu formato de conteúdo. E esse tipo de storytelling pode gerar muito hate, muita rejeição, porém é uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia. Agora, o storytelling que
ativa a química certa, ela toca mais no coração das pessoas. Agora você vai escolher o seu tipo de storytelling e aplicar o seu tipo de storytelling no conteúdo do seu cliente, de acordo com o perfil do seu cliente, com aquilo que ele representa, com aquilo que ele quer representar para a audiência, ok? Storytelling, ele não é um dom, é uma estratégia. Nós nascemos com o dom de contar histórias, isso é verdade, todo mundo conta história. Mas para você utilizar o storytelling na criação de conteúdo, ele precisa ser feito com estratégia, certo? Então, todo mundo tem história, mas você precisa organizar essa história para que elas possam ser conectadas com o seu assunto e transmitidas de forma correta para gerar uma reação da sua audiência em relação ao que você faz, ao seu produto, ao seu serviço, ao seu posicionamento ali, se você for um influencer, por exemplo. Toda história pode servir para um propósito: entreter, informar, vender ou inspirar. Então você pode utilizar esses 4 pontos para contar uma história, 4 objetivos. A sua história tem um objetivo de entretenimento, ela vai fazer as pessoas rirem, gerar identificação, leveza. Ela tem um propósito de informar, então você vai trazer uma informação valiosa, um alerta, algo que seja um conteúdo de valor através de história. Você vai vender algum produto e isso você pode gerar uma narrativa, como por exemplo eu criei do carro, tá? E você pode contar uma história para inspirar uma pessoa, como por exemplo eu criei a história aqui agora, contei para vocês a história da entrevista de emprego, que eu criei a planilha sem saber criar uma planilha, e isso é uma história verdadeira, mas que pode te inspirar, por exemplo, a não ter medo de enfrentar desafios que parecem impossíveis para você. E aí você pode aprender a ativar as emoções das pessoas através dessas técnicas de storytelling. Você define qual é a emoção que você vai ativar com aquela história. Então você não vai contar uma história aleatoriamente, você vai planejar essa história. Eu tenho o objetivo de ativar a emoção para entreter a minha audiência. Eu quero vender um produto, eu quero inspirar as pessoas, eu quero gerar uma emoção nessas pessoas, uma inspiração nessas pessoas. Eu quero trazer uma informação de uma forma que seja marcante. Qual é o objetivo da sua história? E na próxima aula nós vamos aprender a como contar essas histórias e como utilizar estrategicamente o storytelling nos seus conteúdos. E aqui nós vamos começar a criar algumas histórias, entender algumas ferramentas para criar histórias que geram empatia, para humanizar a sua audiência, histórias que geram suspense para prender a sua audiência, histórias que geram humor para relaxar a sua audiência. E tudo isso nós vamos aprendendo passo a passo para você aplicar no seu conteúdo. E eu te vejo na próxima aula.